Oi, tudo bem? Essa é a Lilian. Eu trouxe ela porque desde o dia que eu falei que eu estava fazendo fisioterapia preparatória para o parto, muita gente mandou pergunta, com curiosidades, querendo entender melhor, querendo saber como funciona a sessão. E aí, nada melhor do que ela para explicar um pouco pra gente sobre a técnica, sobre a parte fisiológica do corpo. Então, eu selecionei algumas perguntas aqui que me mandaram e que eu pensei que seria esclarecedor para o trabalho e vou fazendo aos poucos para ela responder, tá? Pergunta número 1, básica. O que é o períneo? Então, o períneo, que a gente ouve muito falar, é um conjunto de musculatura, né? Então, é toda a região de assoalho pélvico, que vai, isso daqui é um quadril, né? A gente está sentado, olhando assim de frente. Então, é toda a musculatura que vai da síntese púbica até o cóccix e entre os dois ossos que a gente senta. Então, tudo que está aqui embaixo, a gente chama de assoalho pélvico e a gente costuma falar períneo, né? Que é a região que a gente trabalha bastante, tanto nos exercícios de mobilidade, que depois a gente vai mostrar, e na região de epinô, que a gente introduz na região do canal vaginal, alongando todo esse assoalho pélvico. Número 2, e complicada. Qual a melhor forma de se preparar para o parto? Então essa pergunta é bem polêmica, né? Então nos congressos de parto sempre vem essa questão, como se preparar para o parto ou não se preparar para o parto. E tem todo um preparo, tem o físico, tem o emocional, tem o psicológico, né? É um monte de coisa envolvida. Isso. Então assim, eu sempre costumo começar nas minhas palestras falando uma coisa muito importante que é: toda mulher sabe parir. Então o corpo da mulher, ela foi feita para parir. Então a nossa fisiologia, ela é extremamente a favor do parto natural. Não existe isso, né? De é muito pequena, é muito baixa. Isso, não existe, né? Eu sou muito encurtada, eu não faço atividade física. A preparação para o parto que eu trabalho no meu programa vai muito além disso. Então a gente tem a questão principal, que é o que a gente sabe do parto. Então o que a gente cresceu vendo de parto é parto natural, parto normal, convencional, filmes e novelas, que é a mulher sofrendo, gritando, deitada, abrindo a perna, empurra, faz força, né? Um sofrimento. Então o nosso cérebro registra isso durante toda a nossa vida. Então a primeira questão que eu trabalho com a mulher quando ela chega é essa reprogramação, se libertar do sistema nervoso central, é se libertar disso. E nada melhor do que a gente conhecer a fisiologia do corpo. Então eu explico para a mulher a fisiologia do parto, do corpo da mulher, para ela entender que é extremamente possível um parto, né, que o seu corpo foi feito para isso. E aí a gente explica essa questão do que o inconsciente tem na mente, né? Que a gente tem muito mais do inconsciente do que o consciente. Então a parte mais importante é a reprogramação do sistema nervoso central. Entender o que é o parto. O epinô, eu acho que é muito legal, a gente vai falar do epinô já. Entra nessa questão, eu acho que ele tira um pouco o desconhecido. Ele não reproduz um parto, mas ele traz um pouco de conhecimento do próprio corpo, você não acha? Acho. Então eu comecei trabalhando usando apenas o epinô, né? Então qual é a forma que é utilizado o epinô na fisioterapia hoje em dia, né? Que é o comum, é a mulher... Ele é uma criação alemã, é isso? É, o epinô é uma criação de um alemão que foi feito para alongar o períneo. Então a gente introduz, né, isso só a fisioterapia faz, então só colocando esse adendo, né, que o aparelho epinô a gente tem esse costume de ficar emprestando, mas é necessário fazer uma avaliação pelo menos para a gente aprender a utilizar, saber as contraindicações e não ter problema nenhum, tá? Mas a gente usa o aparelho, a gente coloca no canal vaginal de uma certa forma, a gente infla ele para alongar toda a região do assoalho pélvico. Então a gente alonga simplesmente os músculos ao redor do canal vaginal, tá? Então no meu programa eu utilizo ele de uma maneira diferente, justamente porque o objetivo principal não é o alongamento do períneo em si, porque o alongamento máximo a gente só vai conseguir chegar na hora do trabalho de parto
com o efeito dos hormônios. Então é um estímulo que a gente usa junto com as posições possíveis do trabalho de parto, que essa é a parte legal do programa Gestação Saúde, né, que eu idealizei esse programa e que vem repercutindo aqui na região e trazendo muitos benefícios para a gestante. Então, eu alongo o períneo, né, a região do assoalho pélvico, junto com as posições que a gente pode utilizar na hora do parto, que é a banqueta, posição de quatro apoio, ajoelhada, de cócoras, e a gente faz um alongamento de fáscia junto com o alongamento de períneo. Então, ao invés de a gente pegar só a região do períneo, a gente pega toda a região do assoalho pélvico junto com o quadril, membros inferiores e a parte de cima do tronco. E já vai trazendo conhecimento pra gente de posições legais que podem ser usadas durante o parto. Uma coisa que pra mim, assim, você me corrija se eu estiver errado, mas que é legal, é que eu fico com a bombinha, então eu vou inflando, a Lilia vai segurando o Epinol e eu vou inflando à medida que tá ficando confortável. Quando você infla, você fica aprendendo a lidar com o desconforto. E aí no minuto seguinte você já não está sentindo mais nada. Daí você fala, não, dá para inflar mais. Então você vai tendo essa percepção do seu corpo e aprendendo a conseguir relaxar com o desconforto que é o Epinol, que ele está fazendo um alongamento ali. Isso. E completando também, na hora que ela está fazendo isso, a gente pede, por exemplo, ela chegou no alongamento máximo. E aí eu peço para ela fazer alguns movimentos de torções de pelve que facilitam o alongamento do períneo, né? E aí ela fala, nossa, agora aliviou, então a gente pode inflar mais. E aí ela já vai tomando consciência que algumas posições facilitam mais do que as outras e que o fato de você ficar parada também não é tão legal durante o trabalho de parto, né? Então, o que a gente faz aqui não é para ser sistematizado na hora do parto, é simplesmente para o corpo tomar consciência de todos os movimentos possíveis, para na hora do trabalho de parto ela tá tranquila e deixar traz uma fluir. consciência corporal pra gente, né? E é engraçado que, por exemplo, a posição fechar a perna é muito mais confortável do que abrir a perna, então é contraditório com aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que, imagina, traz um conhecimento mesmo, Sim, né? que é a fisiologia, né, bem Do física, corpo. assim, do corpo, né? Então, o que ela falou não é fechar a perna inteira, mas é fazer a rotação de fêmur, Então, isso abre mais o assoalho pélvico do que isso que a gente está acostumado. Que a gente vê lá a maca e a posição de parto convencional. E a gente vai quebrando vários paradigmas que a gente ouve e vê, né, durante a vida inteira. A pergunta número 4 a gente já respondeu, você já respondeu, que é como você faz o trabalho com o Epinol. Então é usando o Epinol, rotações e nas posições, né? A gente usa bola, a gente usa banqueta, a gente usa 4 apoios, então vai mesclando. Um alerta importante sobre o Epinol é que é um aparelho muito bom, mas ele tem que ser usado com a ajuda de um profissional, né? Precisa de uma avaliação, tem o jeito certo, tem que colocar força para manter lá dentro, porque o corpo, a natureza do corpo vai querer expulsar, então não é muito simples de usar sozinho, né? Isso. Então é necessário, sim, antes de pegar emprestado, ter pelo menos uma avaliação com a fisioterapeuta, né? Um fisioterapeuta, que somos nós os responsáveis por utilizar, né, o Epinol, para que daí aprendendo você possa levar para casa e fazer um trabalho correto, né? Tem a forma certa, tem que usar a camisinha, tem que colocar o lubrificante e tem o posicionamento correto que ela precisa, os profissionais da área precisam passar. Então é um alerta para a gente não sair fazendo achando que está sendo benéfico e a coisa vai pior do que Precisa avaliar o assoalho pélvico também para ver se tem condições de usar, né? Tudo mais. Tá ótimo. A pergunta número 5, você vai responder daqui a pouco. Exercícios que deveríamos fazer sempre para trabalhar a região do períneo. Sim. Então, os exercícios para a gente trabalhar a região do períneo a gente tem o Epinol, que alonga ele, propriamente dito, né, o assoalho pélvico. Exercícios que facilitam o alongamento da fáscia, então vai pegar todo o conjunto, não só o períneo. E os exercícios de mobilidade natural do corpo, que a gente vai perdendo durante a vida, né? Então, por exemplo, a gente está acostumado a sentar 90 graus de quadril, joelho e tornozelo. A gente não está mais acostumado a fazer a posição de cócoras. E a gente ouve muito assim, vamos me preparar, vamos treinar cócoras. Para que treinar o cócoras, né? Então é justamente para a gente ganhar essa mobilidade de quadril
e alongamento de face e períneo junto. Né? Então a gente vai mostrar os exercícios depois, onde a gente utiliza o alongamento do períneo com fáscia e a mobilidade natural do corpo. E tem o exercício de contrair e relaxar o períneo em si, que precisa de uma físio para instruir, avaliar a força. Isso. Os exercícios de mobilidade natural a gente pode passar, que é super tranquilo, não tem contraindicação. Agora, os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, isso sim precisa de uma avaliação física, precisa saber como está esse assoalho pélvico. Então, para usar o Kegel ou para usar o pompoarismo, a gente precisa de uma avaliação física, sim, do assoalho E seria pélvico. o ideal é de todo mundo passar por isso e saber, porque a gente vai perdendo ao longo do tempo. Isso. É um músculo que vai se enfraquecendo como todo o resto. Exatamente. Então, o períneo, o assoalho pélvico, é um músculo como qualquer outro do corpo, ele enfraquece. Principalmente porque a gente não usa, né? Principalmente porque é o único músculo que a gente não usa. A gente fala contrai bíceps na hora, contrai períneo, ninguém sabe. E para ganho de fortalecimento, que a Lívia me explicou, é preciso não estar na gestação, né? Na gestação você vai conseguir, no máximo, não perder, que é o meu caso. Eu não tenho uma super força, mas agora não é hora, eu tô com peso extra, tem os hormônios da gestação, não vai adiantar. É um fortalecimento que a gente tem que fazer pra vida, sem estar nesse período gestacional, né? Isso, então assim, se você chega aqui pra mim com umas 17, 20 semanas, a gente consegue fazer um trabalho legal de fortalecimento, mas não pensando em ganho muito forte, né? Pensando em deixar de perder. Isso, mas é muito importante para manter uma estabilização do corpo legal. Então, quanto antes chegar, melhor. Mas até 34 semanas dá para trabalhar a força muscular para manter essa gestação, pelo menos o que a gente entrou nela, né, com a força muscular. E a última pergunta, como funciona o seu método de trabalho que se diferencia de uma fisioterapia tradicional, convencional? Sim. Então, a minha proposta aqui é justamente trabalhar esse conjunto, né? Então, a fisioterapia normal, ela utiliza o Epinô, por exemplo, na posição deitada. Que foi o que eu fiz na gestação da Helena. Isso. Aí, né, é utilizado nessa posição, e quando eu parei a minha filha, eu mudei toda essa proposta, né? Porque não faz sentido alongar numa posição que a gente não vai utilizar, né? Que não é fisiológica. Não é né? fisiológica, exatamente. Então, e aí quando entra a questão das fáscias, que é um assunto que eu estudo muito, então as posições possíveis de trabalho de parto, a gente já trabalha as duas questões, que é o alongamento do períneo junto com a fáscia e a mobilidade pélvica. Então, diferencia muito do que a gente tem por aí. E é algo que eu estou tentando introduzir dentro da fisioterapia aqui no Brasil. Vamos fazer exercícios? Os exercícios? Vamos. A gente vai alongar todo o assoalho pélvico, né? Que tá aqui. Então a gente vai praticamente torcer a pelve para um lado e depois torce a pelve para o outro através do fêmur, né? Por isso é importante trabalhar a rotação interna e rotação externa do fêmur. Porque é através do fêmur, da coxa femoral, que a gente consegue trabalhar a pelve, tá? A única torção que acontece na pelve é por conta da coxa femoral. E a gente trabalha muito isso. Então, esse exercício a gente trabalha tanto a mobilidade articular, quanto o alongamento inteiro do assoalho pélvico. Não só o períneo, mas todos os músculos conectados a ele. Então, o alongamento fica muito mais fluido, né, para a pelve. Ok. Esse é um exercício. Tá. Para a gente conseguir progredir para um exercício, por exemplo, que é o finalzinho, que seria esse exercício conseguindo levantar sozinho, então o final seria isso daqui. Alongou, subiu. Nossa, você levanta daqui, né? Você está grávida, então isso, você subiu de joelho. Para a gente chegar nesse exercício final, a gente pode treinar na parede, tá? Então eu vou te mostrar mais um exercício aqui. A gente vai treinar o cócoras, que aqui vai ser mais fácil, segurando. E a gente vai fazer isso daqui, ó. Roda para um lado, encostando o joelho. Volta. Roda para o outro lado, encostando o joelho. A gente vai treinar o cócoras junto com as torções de coxa femoral, tá? Então isso daqui vai de novo trabalhar toda a questão da pelve, tá?
Então esse exercício, o objetivo também não é cansar, é trabalhar a mobilidade, tá? Mas é alongamento mesmo. E antes desse a gente poderia ter trabalhado o cócoras em si, né? Então vamos supor que se você conseguir descer inteiro, ótimo, a gente vai começar com a perna bem afastada. E o importante... É isso que eu ia falar no vídeo, que a Lilian fala que não pode ter o calcanhar. Então o mais importante do cócoras é os 2 calcanhares no chão. Então isso daqui... Que isso pra mim é muito difícil, eu tenho esse encurtamento que eu não consigo. Então eu preciso me agarrar em algum lugar. Então aí a gente pode começar segurando, né, que facilita. Isso. Afastando bem as pernas. Quando vai ficando fácil, mas a primeira questão é, a gente não fecha se a gente estiver segurando no... Primeiro soltar. Primeiro solta. Se conseguir fazer sem segurar, sem se apoiar, ótimo. Aí depois sim a progressão é ir fechando e fechando até fechar as pernas. Não na gestação, porque a gente tem a barriga, né? Então na gestação... Eu comecei a ficar de cócoras desde que a gente começou o trabalho, há um mês. Eu já senti muita melhora, muita. Assim, de alongamento mesmo, o corpo vai se acostumando. E é um exercício que deveria ser feito em qualquer situação, não só na gestação, não só na gestação. Porque no cócoras a gente trabalha toda a mobilidade de tornozelo, joelho e quadril, que é algo que a gente perde muito durante a nossa vida porque a gente só senta 90 graus. A gente vai ficando encurtado, né? Cada vez mais. Então as artroses de joelho, quadril e tornozelo, elas vêm por isso, porque a gente não utiliza mais o cócoras no nosso dia a dia. Não, e o corpo vai acostumando. Quando eu comecei, eu acho que eu conseguia ficar no máximo 20 segundos. Agora eu fico muito mais tempo. Então na gestação, quanto tempo a gente trabalha cócoras, né? A gente fica o tempo que a gente conseguir. Então não é para ser desconfortável. Não, vamos ficar 1 minuto, 5, 10. E uma coisa que eu tenho feito por recomendação da Lilian é quando vai brincar com a Lilian, quando eu vou abaixar alguma coisa, eu tenho tentado ficar ou nas rotações ou no cócoras. É legal que vai de uma forma mais natural. E para aumentar a frequência, quando você tiver com o filho, vai falar com o filho nunca de cima, sempre na altura deles. Então você trabalha cócoras o Mas dia muitas inteiro. vezes quando eu vou falar com ela, eu ainda subo um pouquinho, né? Que eu não tenho onde me agarrar. Mas começa um treininho. Já trabalha pelo menos quadril e joelho, aí faltou o tornozelo. Mas em casa, quando for, pode segurar um pilar, um móvel. Então em casa sempre tem que trabalhar o calcanhar, porque o tornozelo é importante entrar. Então aí a gente pode fazer uma progressão. Então a gente trabalhou primeiro no chão, trabalhamos o cócoras, né? Que o cócoras vai trabalhar tanto a mobilidade quanto o alongamento, mas não vai ter as torções de pelve. Então a gente pode voltar para cá e tentar fazer agora o mesmo movimento, só que agora a gente vai sentar em W e volta em cócoras. Senta em W e volta em cócoras, tá? Então a gente vai trabalhar o mesmo movimento numa dinâmica maior. Então a pelve vai ser a mesma questão, né? Então a gente tem o ilíaco de um lado, o ilíaco do outro, o sacro e o cóccix. Quando ela faz esse movimento, a gente tem uma torção de um osso, de um ilíaco, e depois a torção do outro, né? Então nós temos aqui os 2 ilíacos e no meio das minhas 2 mãos o sacro. Então a gente vai ter uma torção aqui de sacroilíaca, volta para a posição de cócoras e uma torção de novo de sacroilíaca. Então a gente vai ficar tendo essa torção o tempo todo da pelve. A pelve torce para um lado, torce para o outro. E nisso a gente consegue trabalhar não só o períneo, que é todo a musculatura do assoalho pélvico, mas também com os músculos que se inserem neles. Então a gente faz um alongamento completo da pelve. Então agora a gente vai fazer um outro também que a gente utiliza bastante no parto, né? Que é a posição de 4 apoios. E aí a gente vai fazer também torção de pelve, que vai ser esse movimento aqui. Então a gente vai alongar todo o assoalho pélvico,
junto com a torção de pelve, né? A gente vai fazer para um lado, a gente dá 2 toquinhos e volta. Pro outro lado, 2 toquinhos e volta, tá? Esse vai ser o primeiro. Então, nesse exercício, quando estiver fazendo, abriu a perna para a lateral, tenta relaxar bem e sentir o assoalho pélvico bem relaxado. Tá? Então, todo exercício que a gente for fazer, a gente vai enfatizar isso para o cérebro, que é o relaxamento do assoalho pélvico. E o próximo, como eu falei, a gente pode usar um pouco da resistência para facilitar esse relaxamento do assoalho pélvico, tá? Então, vai ser um elástico vai ficar no joelho e o outro vai ficar lá no pé. Então, a gente vai trabalhar um lado só primeiro. Vai trabalhar aqui, volta um pouco o quadril, tá? Então, para a gente fazer essa força de abdução, os músculos adutores, eles vão relaxar muito mais, tá? Esse seria o mais difícil. É o desafio do dia. É o desafio do dia, que é o andar de cócoras. Pra gente andar de cócoras, ó, perfeito. A gente tem que mexer o corpo inteiro para conseguir andar de cócoras. A pelve, ela torce inteira para que isso aconteça. Tá perfeito, é exatamente isso. Então, quanto mais a gente treina, mais mobilidade, mais rápido fica, mais fluido fica, né? É legal. Sim. Achei que eu não ia conseguir. Você já veio bem treinada, então todas as outras etapas anteriores são muito importantes para conseguir chegar nessa de cócoras, andar de cócoras, tá? É isso, essa foi uma sessão de fisioterapia preparatória para o parto com a Lília. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado muitas dúvidas, clareado como funciona o trabalho, né? Eu vou deixar todas as informações dela aqui no box de descrição, então tanto o programa quanto os contatos dela para quem quiser entrar em contato. E eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Tchau, tchau. Obrigada, Lília. Eu que agradeço. E quem quiser pode mandar mensagem para mim também, dúvidas, né? Tô à disposição aí de vocês. Muito obrigada.